todos e a todas. Ok, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Adalberto Alencar, estou presidente da Fundação CEPEMA, já trabalho há um bom tempo com essa área de educação popular, agroecologia, negócios sustentáveis, certificação participativa, e nós estamos concluindo esse nosso ano com a Fundação CPM e a Rede Ecocerá, com essa iniciativa, que é uma introdução praticamente aos princípios da agroecologia, aos princípios da agricultura urbana, agroecológica, e nós teremos sempre às terças e às quintas-feiras, nesse horário, tá certo? Uma roda de conversa, sempre com um convidado, uma convidada, tá certo? Na terça-feira nós tivemos o Jaime, que é um agrônomo, com mestrado e doutorado, com muita experiência, foi o coordenador do programa de agricultura urbana no período da prefeita Luciane Lins, Fortaleza, durante quase 8 anos. E hoje nós convidamos um agricultor da região metropolitana de Fortaleza, que desenvolve agricultura urbana ou periurbana já há algum tempo, agroecológica, faz parte da nossa feira, da Rede Ecocerá, todas as quintas-feiras, tá certo? Ali no Parque Adair Barqueto, aqui em Fortaleza, para ele falar um pouco da perspectiva dele, da visão dele, da experiência da família. Ele tem participado, além dessa feira, de várias outras feiras, né? E hoje é um produtor agroecológico, certificado com SPG, que é a certificação participativa, e também produtor, né, de mel, de abelhas sem ferrão, é um estudioso, é um professor, educador ambiental nessa área, e ele vai falar um pouco da experiência dele e da família. Na próxima terça-feira, nós teremos outro convidado, até o dia 23. Por que essa demanda da agricultura urbana? Por uma série de questões. Primeiro, para a questão da segurança, da soberania alimentar. Grande parte da população humana vai viver nos próximos anos em áreas urbanas, né? A maioria já vive nessas áreas, né? E há uma necessidade, com as mudanças climáticas, com conflitos mundiais, pelo preço de alimentos, a questão da própria cultura alimentar, da necessidade de sabermos, de não perdermos a capacidade de produzirmos alimento e não só de comprarmos nas regiões metropolitanas, da existência de produtores e produtoras nessas regiões. Fortaleza, para vocês terem uma ideia, tem quase 70 hectares diagnosticados de produção de agricultura urbana, além de centenas de quintais produtivos, né? Então, existe essa legislação, hoje já reconhece isso, já possibilita, inclusive, a, a profissão de agricultor urbano, né, com aposentadoria rural, com seu reconhecimento, com todos os direitos que um agricultor rural também tem. Agricultura urbana significa também outros serviços, significa manter os serviços ambientais, como polinizadores. Agricultura urbana significa microclima, tá certo? Agricultura significa também manejo e despoluição de água. Agricultura urbana significa também saúde mental, para quem visita, para quem trabalha, educação ambiental, significa uma biodiversidade urbana, né, de flora e de fauna, tá certo? Então, por diferentes serviços, significa também sequestro de carbono, né? E significa a permanência, né, e a luta pela cultura alimentar, né? E por isso
Hoje nós temos uma política nacional de agricultura urbana, com o novo governo do presidente Lula, e isso começa a se espalhar por diferentes cidades pelo Brasil. Fortaleza, na sua primeira gestão do prefeito Evandro Leitão, no novo plano diretor, desenvolveu uma política de agricultura urbana ancorada no plano diretor. E isso significa mais prioridade, significa mais segurança jurídica. Então, Fortaleza faz essa inovação e traz para o seu planejamento, para o seu principal instrumento, que é o plano diretor, a política de agricultura urbana, aprovada recentemente e sancionada pelo prefeito. Mas, além da política de agroecologia urbana, Fortaleza também inova e traz o sistema de agricultura urbana, que significa dados, mapas, monitoramentos, indicadores. Isso tudinho foi produzido e coordenado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento, Fortaleza, o IPLAN, e que também será responsável pelo monitoramento, pelo sistema de agricultura urbana, e a política de agricultura urbana, que já é executada, vai ser fortalecida na Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, né? E que isso já está em curso. Então, dentro desse cenário, né, nós iniciamos esse ciclo, né, desse mini curso. Devemos, inclusive, publicar uma cartilha até o final do ano, que é sobre a política e sobre o sistema de agroecologia urbana da cidade de Fortaleza, que a gente vai disponibilizar em PDF e em janeiro impressa, né, mas já esse ano em forma de PDF, tá? E já convidando vocês para a próxima terça-feira, no mesmo horário, nós vamos ter mais um convidado aqui, tá certo, para estar conosco. Então, a partir de agora, eu passo a palavra, né, para esse professor, educador, produtor agroecológico da região metropolitana de Fortaleza, que também acabou nos últimos anos se tornando um amigo nosso e um dos idealizadores, né, da nossa feira de agroecologia, que ocorre todos os sábados há 4 anos ali no Parque Adair Barreto. Por favor, Sr. Joab, a sala é sua. Ok, Adalberto, obrigado, Adalberto, aí pela acolhida. Agradecer a todos que estão aqui presentes. E assim, aproveitar esse momento para a gente compartilhar um pouco realmente do tema, que é a agricultura urbana, é o que a gente vivenciou esse tempo todo aqui, mesmo estando no Eusébio, tá? Então, para a gente, né, a agricultura urbana é bem tangível hoje nos nossos dias a dias. Mas, assim, antes de a gente começar, o Adalberto já me apresentou um pouco aí, né? Mas, assim, eu, contando um pouco, assim, nós viemos, assim, de uma geração já da quarta geração já de agricultores, né, da família, mas o nosso caso é bem diferente, tá? Filho de agricultores, tanto eu como minha esposa, mas sempre apaixonado pela agricultura, veio do mundo corporativo, era gestor de algum grupo, né, de empresas, há 27 anos nessa empresa, mas nunca, né, saiu das raízes, né, o desejo de ser, de produzir e sempre produzindo, né, em pequena escala para consumo próprio mesmo. Essa foi a nossa atividade durante esse período, né, que trabalhava no mundo, né, das empresas, no mundo corporativo, até então abraçar realmente a parte da agricultura. Em 2019, né, antes da pandemia, nós tivemos alguns desafios grandes, desafios familiares, desafios, né, profissionais, que nos fez realmente virar a chave completamente, tá? Em 2019, eu saio do mundo corporativo, deixo, né, tem uma perca também aí significativa dos pais, né, tanto meu pai como minha mãe, e aí, mais ainda, deu aquela vontade de voltar, às verdadeiras raízes realmente de produzir alimentos, né, para consumo. Começamos a produzir algumas coisas, logo em seguida vem a pandemia,
e nós somos surpreendidos com tudo, é, um novo sonho fechado, né? E esse fechamento, para alguns, foi difícil, mas para a gente foi um desafio que nos levou a alcançar novos rumos, realmente, tá? Dentro da pandemia, nós se reinventamos com relação à produção. Antes produzíamos e vendíamos para o mercado, para os atravessadores. As frutas, né, algumas coisas, batata, macaxeira, tudo normal. Isso sempre, gente, dentro da área urbana, dentro do Eusébio, que hoje é considerado 100% urbano, né? E para a gente não foi um desafio, mas ao mesmo tempo um aprendizado, porque os filhos começaram a se introduzir dentro do negócio, todos em casa, sem poder estudar tudo. Começamos a divulgar nas redes sociais, começamos a abrir mercado com pessoas diferentes, porque a gente começou a ser eh, visível para um mercado que até então era o mercado local, então a gente abriu horizontes para outros mercados. E isso nos levou ao verdadeiro desafio, que era sair de dentro do sítio para atender esses clientes dentro do auge da pandemia. Sempre contando com cuidado de Deus, eu coloco sempre isso. Graças a Deus, a gente nenhum né, dos nossos aqui a gente pegou, mas vocês precisariam ver, como que era essas entregas, tá, gente? A gente atendia muita gente em estado já com Covid, né, que eles abriam o portão, aí a gente colocava dentro da garagem, saía, eles fechavam o portão, recolhiam os produtos, mas a gente via aquilo ali como um auxílio. Muitas pessoas idosas que eram um grupo de risco, a gente saía para entregar os produtos. E eu vejo também como um alerta de saúde à pandemia, porque muitos passaram a querer uma alimentação mais saudável. E isso foi, né, o que nos impulsionou a abrir mercado com os produtos, né, produzidos já de forma né, orgânica e principalmente o boom da questão do mel, do própolis que a gente já tinha e muitas pessoas procuravam para se prevenir ou aumentar a imunidade e tudo. E surpreendam vocês, foi o que nos sustentou durante esses 2 anos, tá? Foi o que nos sustentou durante esses 2 anos de pandemia. E dentro da pandemia, o próprio mercado corporativo me convida para voltar novamente em 2020, né, finalzinho de 2020, entrando na pandemia de 20 para 21, eu volto, mas aí o jogo já era outro, né. O jogo já era como? Eu coloquei as cartas dizendo que voltaria para auxiliar em alguma coisa, mas não abrindo mão mais do meu principal objetivo, que era o quê? Produzir, né, alimento. Tá? Já não era mais um segundo plano, era o primeiro plano, e aquela volta era parcial, não poderiam mais contar comigo 100%, porque eu já tinha me decidido a realmente abraçar esse novo desafio. Não, de maneira nenhuma, mesmo sabendo que poderia contar com, financeiramente, né, vamos colocar assim, com aquele aporte de sustentabilidade para a família, mas eu não abri mão, sabe? Então, assim, eu abracei a causa, renunciamos a algumas coisas, pessoais mesmo, mas esse era o objetivo, esse era realmente a verdadeira, né, vontade e o sonho que a gente queria abraçar, isso sempre em família. O Rafael acho que está aí na sala, pedir para ele compartilhar aí alguns slides pequenos, mas para que vocês possam acompanhar, e no final a gente dá uma parada, o que vocês quiserem fazer de pergunta, gente, eu fico à disposição. Então, assim, hoje o Eusébio, ele é considerado 100% urbano, mas nós temos várias famílias que trabalham hoje na agricultura ainda dentro do Eusébio, né. Aí eu deixei uma imagem, né, que até colhi na internet, as demais são nossa mesmo, mas que a gente vê o quê? Né, o mercado imobiliário e abaixo a agricultura urbana, né. Eu tive um evento que o Rafael e o Adalberto me convidou, que lá é o lançamento lá do plano diretor, que a gente vê que maravilhoso, né, Fortaleza abrindo novos horizontes para tanto para a agricultura urbana como para
a questão da permacultura dentro do plano diretor, né, uma coisa super inovadora e que, assim, a gente bate palmas para que a gente possa, vencer esse novo desafio e colocar alimento saudável para a população através da agricultura familiar. Então, na próxima imagem aí, Rafael, por gentileza, eu coloquei aí a imagem, gente, eh, da família mesmo, tá? Aqui abaixo é a nossa família, sou eu, a Meridiana, né, a minha esposa, o Davi e a Lizie. Para vocês terem uma ideia, eu vou compartilhar aqui com vocês uma coisa aqui bem pessoal mesmo, tá? Para o mercado convencional, né, como a gente pode falar aí, o mercado corporativo, para ele foi assustador. Como é que você sai de uma coisa segura, de uma coisa que está, né, entre aspas, né, uma coisa elitizada, como a gente poderia dizer de qualquer forma, né? A visão é essa ainda, gente, do mercado, e não é, né? Eu tenho orgulho, gosto, tenho prazer e não troco por nenhuma sala, né, para poder voltar para o mercado corporativo. Esse é um mundo que encanta a gente, que realmente nos leva a alçar outros voos, né, e nos encanta todo dia com a beleza da natureza. Então, ainda eu tenho acima aí a Lisier, que é minha filha, né, o Davi abaixo, tá? Ambos, né, estão dentro da feira, seja qual for a feira, abraçamos todas, feiras que aparecerem, independente do local, é para vender, não é para vender, é para chegar junto, para apresentar algum produto, é para estar representando a rede, né? Esse foi o nosso desafio. Por quê? O principal objetivo não é financeiro, é realmente a gente levar a alimentação saudável para né, a população e mostrar que sim, é possível, né, dentro de uma área urbana se produzir. E muita gente, nós colaboramos para que eles pudessem fazer uma pequena horta em apartamentos, um pequeno jardim no apartamento, né? Isso nos encanta realmente e nos deixa feliz. Então, isso é um pouco da nossa realidade. Os meninos aí, a Lizzie é formada em psicologia, atua na área já, atua com os atendimentos dela, mas não deixa de estar presente nas feiras, tá? O Davi, né, caminha aí para a formação dele no próximo ano de nutrição, a coisa mais voltada já também para a área, mas também sempre presente. A minha esposa vem da área jurídica, mas também abandonou tudo e volta para o mercado também, né, da alimentação saudável. Tá? Esse é o nosso, hoje, o nosso principal objetivo. Na outra imagem, eu vou trazer para vocês aí um pouco também do que a gente fala hoje sobre agricultura urbana, né? A agricultura urbana é a prática de cultivar, processar, distribuir alimentos, qualquer produto agrícola dentro ou arredores das cidades. Esse é o desafio da agricultura urbana, é produzir nos arredores das cidades, nos grandes centros, e levar para a mesa dos consumidores alimentação, né, saudável. Essa é a agricultura urbana. A agricultura urbana é isso. E eu posso fazer agricultura urbana em qualquer espaço. Eu não preciso ter grande espaço, eu não preciso ter um sítio, eu não preciso. Eu posso produzir na varanda do meu prédio, tá? Eu tenho colegas que nos conheceram depois e ele dizia o quê? Ah, Joab, estou morando na Itália, estou plantando coentro e cebolinha na varanda do meu prédio, numa jardineirazinha de plástico aqui e consumo diariamente delas também. Então, isso é bacana, tá, gente? Isso é o que realmente nos encanta com a agricultura urbana. Tá? E uma coisa que sempre nós prezamos é o que? Primeiro, levar para a nossa mesa, depois, né, colocar à disposição dos consumidores. O que não é adequado para a nossa mesa não pode ir para a mesa do consumidor. Então, assim, nós temos um zelo muito grande com tudo que produzimos realmente produzir alimentação saudável e diferenciada de tudo que o mercado vem a oferecer. Como a Adalberto colocou, nós temos hoje a produção de mel, tanto da abelha com ferrão, como a abelha, né, sem ferrão, que é as nossas meliponas, as jandaíra, uruçu e tal. Temos uma produção de ovos, né, caipira, na qual a gente preza pela qualidade, principalmente da alimentação dessas aves, o bem-estar das aves, todo o círculo de vacinação, inclusive de salmonela, né? As vacinas, a gente não, é indispensável e é obrigatório pela o mapa, a gente não pode abrir mão das vacinas. Né? Você viu aí que é o surto de a gripe aviária,
e assim, não usamos de maneira nenhuma nenhum medicamento, nem antibiótico, nenhum incentivo para a postura, nada disso. Preservamos o que? A alimentação de grãos mesmo, milho e soja, que infelizmente tem que ter na ração. E como preventivo a gente usa hoje o que, gente? O urucum, né, o açafrão e o orégano, que a gente vem estudando aí, que ele é uma excelente, né, também para as aves também, tá? Muito bom mesmo. Rafael, se puder passar o outro slide, mas os dois à frente aí, por gentileza. O Rafael está compartilhando para a gente as imagens. Aí eu falei um pouco da agricultura urbana. Na próxima imagem, Rafael, por gentileza. Essas imagens aí, a partir de agora, todas são aqui do sítio, tá, gente? São imagens nossas. E aqui, eu coloquei aqui os principais benefícios da agricultura urbana, tá? A segurança alimentar e nutricional, né, da nutrição, a geração de renda e ocupação. Então, a gente poderia não só gerar renda, mas ocupar tantas pessoas que hoje, né, estão paradas realmente, até não é que elas não possam fazer alguma coisa, mas às vezes sem objetivos na vida mesmo. A sustentabilidade ambiental, a educação ambiental e a requalificação urbana, tá? Nas próximas imagens, eu vou passar para vocês também algumas atividades que a gente desenvolveu, tá? Dentro do âmbito da da agricultura urbana, através da rede Ecoceará, nós nos aproximamos da rede Cuca, o sistema, né, lá, Cuca Ambiental, e a primeiro momento foi somente uma feira para, né, Semana do Meio Ambiente, mas o elo de amizade, o elo de confiança e realmente de compartilhamento de informações foi bem maior. Nós desenvolvemos isso gratuitamente, gente, sem nenhum custo para a gente, né, nem para eles também, nem para quem, principalmente para quem estava participando. Nós desenvolvemos, juntamente com o Cuca Ambiental, um trabalho voluntário com jovens, estudantes de agronomia, de ecologia, né, todos voltados para a área, né, e alguns voluntários realmente do dia a dia, tá? Um projeto de educação ambiental dentro de Fortaleza. Como que funcionava? Todos eles eram preparados com conhecimento, a gente preparava com conhecimento de plantas nativas, a educação para eliminar os ninhos, plantar plantas nativas e, principalmente, a eliminação de árvores que a gente via que existia muito em Fortaleza. Mas antes de ser eliminada, a gente olhava se lá não constava, explicava a eles sobre as abelhas sem ferrão. Lá eles observavam se não tinha nenhum enxame dentro daquelas árvores, se ela realmente poderia ser podada, como é que se deveria ser feita a poda, tá? E, principalmente, a educá-los a plantar árvores dentro de Fortaleza. E esse trabalho nós iniciamos na Barra do Ceará, depois nós fomos para o Quitino Cunha, né, e fomos distribuindo em toda a rede Cuca o trabalho. Dentro dessa mesma pegada, começaram a desenvolver pequenas hortas, e o próprio Cuca, ele cultivava as mudas e doava para famílias que queriam fazer uma horta com ervas medicinais, né, tomate e tal, e eles distribuíam também para a população, para elas cultivarem e fazer as suas pequenas hortas e ter as suas ervas, né, para chá, tudo, dentro da própria, né, casa deles. Então, foi um trabalho muito bacana e agradecemos assim, muito à Fundação, né, que nos aproximou da Rede Cuca, e a Rede Ecoceará também, que nos fez alcançar esse objetivo, que foi muito bacana. Tá? E, assim, dentro desse contexto, fugindo assim um pouco de tudo que nos leva, muitas vezes, à geração de renda, à ocupação, à segurança alimentar, à sustentabilidade ambiental, né? A principal que a gente sempre procura prezar é sobre a educação ambiental. Porque eu coloco o seguinte, erramos e acertamos, mas tudo que a gente conseguir passar à frente, a possibilidade disso vir a ser desenvolvido por outras pessoas vai ser gratificante, tá? A gente não pode ficar só para a gente. Então, é distribuir isso aí, né, passar esse conhecimento e, ao mesmo tempo, levar, né, a consciência
da importância da preservação do meio ambiente. No próximo slide aí, por gentileza, Rafael, eu coloquei aí algumas atividades que a gente desenvolveu. Tem uma abaixo aí, que até o Rafael está presente aí também, que foi um encontro, né, com várias pessoas aqui no sítio. Então, com isso, a gente sentiu os próprios clientes, a feira, né, como a gente coloca aí, a experiência da feira, que o Adalberto bem falou aí, nós entramos um ano depois, a gente entrou no terceiro ano, acho que a gente está no terceiro ano lá. Mas os próprios clientes, eles nos pediam para visitar o sítio. E muitas vezes a gente ficava assim, sem entender um pouco, tal, mas aí pegou assim, chegou um ponto que a gente viu assim, não, a gente vamos abrir e vamos deixar com que eles nos conheçam, né, e realmente veja realmente, o que a gente pode ajudá-los. E foi nesse, a feira nos ajudou para isso, porque os próprios clientes nos pediu, e com isso, gente, surgiu escolas, movimentos, idosos que queriam nos visitar. Aí acima tem uma foto aí de algumas escolas que nos visitou, tá? A parceria que nós fizemos com a Rede Cuca, né? Logo abaixo aí foi um evento também, juntamente com a rede, com a fundação, que a gente levou as abelhas, e essa foto aí são pequenas crianças aí que são de uma rede, numa aldeia indígena aqui no Ceará, e elas nunca tinham visto um enxame de abelha nativa, né? Então, aquela coisa do que a gente às vezes fica assim, nós vamos aprender com as antigas gerações, né? Mas nós que estamos aqui na sala, precisamos ser essa antiga geração hoje, que vai passar para os novos, que serão as antigas gerações dos próximos anos. Se isso não acontecer, provavelmente isso só vai ficar em folhas de livros. Então, para a gente foi impressionante. Uma coisa que todos nós imaginávamos que eles nos trariam conhecimento, né, os próprios reservas indígenas, não, eles se surpreenderam que poderiam criar. E para vocês terem uma ideia, eu ganhei de presente o meu primeiro enxame de abelha de uma reserva indígena, que ela veio dentro de uma panelinha de barro. O enxame eu transferi para uma caixa depois, mas a panelinha de barro ainda está aqui, que foram os primeiros locais que eles adaptaram para a criação de abelhas nativas. Quem nos favoreceu o conhecimento da criação de abelhas nativas em cativeiro ou nas caixas, tudinho, todo o homem já criou vários modelos de caixa, mas quem nos trouxe toda essa experiência da vivência, da proximidade com as abelhas, foram os índios. Então, a gente precisa deixar que isso hoje se propague para novas gerações. Então, assim, dentro da agricultura urbana, por que eu falo das abelhas? A gente nota que a abelha é indispensável, todos nós sabemos disso, mas ela nos ajuda muito na polinização, gente. A questão da frutificação das plantas aqui, elas são muito precoces. Nós temos abacates que florescem aqui com 2 anos e meio, que às vezes as pessoas ficam surpreendendo. Ah, não pode. Muita gente cultiva pitaia e diz, precisa ser polinizada com um pincelzinho. Não precisa. Aqui a pitaia nasce e quem nos ajuda são as abelhas, tá? Na imagem anterior que eu postei, tinha um pé de abacate que dava de cacho. Então, assim, quando ele está florando, gente, fica nuvem de abelhas em cima desse pé de abacate aqui. Então, a gente precisa ligar as duas coisas, né? A agricultura com a abelha, e tudo isso vai fluir naturalmente. Então, a questão da educação ambiental é indispensável, e todos nós somos capazes, né, e possível, temos ao nosso alcance a possibilidade de divulgação, de ensinar e de propagar essa ideia para todos, tá? Indispensavelmente, eu posso colocar que nenhum de nós aqui, né, por menor que seja o nosso conhecimento, ou maior, tal, nós temos sempre que aprender e temos alguma coisa para ensinar, tá? Eu acho que é surpreendente, realmente. Na imagem seguinte, eu coloquei também mais algumas atividades que foram desenvolvidas aqui no sítio. Então, com isso, a gente aproximou as crianças das abelhas, né? Aí tem abaixo uma criança que ela, sem medo algum, viu que as abelhas não são todas realmente, né? Explicamos às crianças como é que funciona o sistema das abelhas. Existem abelhas que não ferroam, tá? Vamos acabar com a ideia de bem que a abelha sem ferrão. Não, a abelha tem ferrão,
mas a abelha nativa, né, ela não desenvolve o hábito de ferroar. A maioria das vezes é só uma mordidinha, né, mas somente isso. E com isso também eu abri o horizonte também para quê? Para universidades, tá? Aí em cima tem uma foto que a gente foi para Facete, Estácio. Então, somos gratos primeiramente a Deus e depois a todo o grupo Rede Eco Ceará e Fundação CEPEMAS que nos levou também a muitos desafios e muito aprendizado. Abaixo, logo em seguida nós temos uma foto aí também que foi um evento que a gente participou, né, que veio também de uma rede de universidades também que era voltado somente para a gastronomia, e com isso também nós conhecemos grandes chefes de cozinha. Hoje, alguns mels que produzimos aqui, eles transformam lá em pratos, né, surpreendentes, tá? Tem abelhas que eles ficam aguardando o ano inteiro para que a gente possa disponibilizar o mel para que eles possam finalizar esses pratos, para os clientes, tá? Então, muita gente hoje, o nosso maior público, externo de entregas na semana são profissionais da área de nutrição, pessoas que realmente precisam de alguma alimentação diferenciada, tá? E chefe de cozinhas. São os que nos procuram hoje diariamente para entregas, né? Então, e uma outra coisa que a gente está tentando desenvolver dentro do sítio, gente, né? Hoje o sítio, né? O sítio Amigo Natural, o nome foi dado pelos próprios meninos aí, né? A intenção nossa hoje é procurar desenvolver frutas de biomas diferentes, mas que mostrar que a gente é capaz, primeiro, aprender com eles, com essas, né, com essas plantas, tentar introduzir na nossa natureza, no nosso clima, e o desafio de conseguir produzi-la aqui, tá? E com isso a gente sempre tem, na feira as pessoas sempre chegam na banca e assim, a banca das novidades, né? Então a gente leva limão doce, leva limão asiático, leva limão que que ninguém se chupa, é só para fazer, nem faz suco, é um limão só para finalização de pratos também e sorvetes, tá? É um limão diferente, tá? Para que as pessoas usam. Então, assim, o primeiro passo que nós damos, foi dado, né, foi com relação aos citros. E hoje a gente está procurando algumas outras frutas vermelhas, tal, para tentar produzir e tê-las para poder apresentar para os clientes. A mora branca, nós estamos também já no processo de produção da mora branca, tá? E outras frutas também diferenciadas. Pode passar, Rafael, por gentileza? E aí, gente, eu coloco aí o Instagram, né, do sítio. Assim, uma coisa bem sucinta mesmo, rápida, mas que eu queria deixar aberto para a gente bater esse papo aí, tirar alguma dúvida, quem quiser fazer alguma pergunta, né, e a gente tentar esclarecer. Então, nós estamos localizados hoje aonde? No município de Eusébio. Nós realizamos, há 2 anos atrás, um trabalho juntamente com o IBGE, mapeando todo o município, para que a gente pudesse mostrar para o município que existe sim produtores, tá? E o IBGE hoje já catalogou a existência. Se você fizer uma pesquisa no Google, ele vai dizer que existe sim, tá? Mas até então, há 2, 3 anos atrás, se você fizer essa pesquisa, ele traria que Eusébio era uma região urbana. E hoje não, ele diz que existe sim atividades dentro do município de Eusébio. Então, eu acredito que com essa, né, nova metodologia de agricultura urbana, é passível se criar e produzir em qualquer cidade, independente de estejamos cercados por prédios ou qualquer uma outra coisa. Eusébio, gente, hoje ele está sendo invadido diariamente pela construção civil. É impressionante. Eu acho que a gente vai ser aqui a única área verde dentro do município, porque as pessoas realmente estão deixando suas casas, vendendo os sítios e passando a morar em condomínios fechados, né? Olá, Narciso. Um abraço aí, meu amigo. Olá, meu querido, boa Boa noite aí para noite. todos e todas. Obrigado. Alguma pergunta, alguma coisa que queiram
Seu Joab, Hum. boa noite. Boa noite a todos. Adalberto aqui da Fundação CPM da Rede Eco Ceará. Primeiro, lhe parabenizar, lhe agradecer. Eu vou ter que me ausentar porque eu tenho uma live agora às 19h30 com o setorial de saúde e sobre a COP30 do Partido dos Trabalhadores. Me convidaram para uma palestra. Mas nós temos aí o Narciso, nós temos Isael, nós temos Rafael. Mas eu queria deixar uma pergunta e o senhor contasse como é que foi esse processo, como é que está sendo esse processo da certificação, como é que garante ao consumidor que esse produto é agroecológico, é orgânico, e como é que tem sido a sua experiência nesse campo da certificação participativa. Agradecer, justificar a minha saída agora, tá certo? Parabenizar, vai ficar gravado, eu vou ouvir o que falta depois e depois a gente vai divulgar. Não se esqueçam da lista, porque a gente pode enviar o material, né, por e-mail para os participantes do curso e enviar, inclusive, o link para quem não assistiu uma aula poder assistir. E parabenizar e agradecer, tá certo, o conto dessa história, né, familiar, do trabalho, da pandemia, né, e desses mel especiais que acabam servindo muita nutrição, à saúde e à gastronomia. Parabéns. Muito Obrigado, obrigado. Roberto. Um abraço. Respondendo aí, colocando aí para o Adalberto nos perguntou com relação à certificação. Eu coloco assim, já que hoje ela já está quase que concluída, mas para a gente, aquela ansiedade, aquela coisa do desejo, passou um pouco. Por quê? Porque a gente identificou que aquilo já estava presente no nosso DNA. Então, aquela quando saiu, foi impressionante, gente. No dia que o Adriano chegou no parque, e eu brincando, né? Eu cheguei assim, Adriano, veio nos dizer, o Adriano é né, a pessoa ela responsável pelo mapa, né? Veio nos certificar hoje, aí ele começou a rir assim, mais ou menos isso, né? Mas aquilo ali, uma brincadeira, mas que pra gente hoje, se você me pergunta assim, Job, quando que você tão ansioso, tal, aquela coisa? Não, tá? Não mais. Não porque não seja importante, não porque ela disse, não, gente, não é isso. Foram 2 anos, 3 anos já, né, de trabalho para buscar realmente essa certificação, mas que o tempo nos amadureceu com relação a essa dinâmica de que, independente da certificação, tem uma coisa que eu não sei se a Regina está aqui, mas a Regina me disse uma frase que eu nunca esqueci, a Regina do sítio Floresta, né, que ela dizia o quê? Que Joab, a primeira vez que ela veio no sítio aqui, que ela faz parte do nosso grupo e na parte do acompanhamento dos grupos, ela dizia, Joab, certificação é ética, né? Produzir orgânico é ética. Porque vejam vocês, eu vou colocar uma coisa aqui, eu poderia estar com o certificado na mão e não tá e vendendo e estar colocando produtos que não são do sítio, que não seriam orgânicos. Então é ética, gente, é aquela coisa, é você realmente ter a consciência que do outro lado tem alguém que precisa ter a confiança e está precisando a se alimentar daquela forma saudável, né? Então, é indispensável. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Nós entregamos cesta todas as quartas-feiras aqui em Fortaleza. O nosso público maior é em Fortaleza. Agora que nós estamos começando a atender o Zé, porque muita gente. A Zé era uma cidade dormitória, o povo só vinha para dormir realmente. Comprava as casas e só vinha para dormir. Trabalhava em Fortaleza, realmente. Ainda isso hoje acontece. Mas tinha clientes, a gente tinha uma cliente que ela nos comprava muito. Muitas coisas. E depois ela começou a querer coisas que a gente não produzia. Aí eu pensei, não, ela não quer. Eu pensei, olha, infelizmente isso aqui a gente não produz, não conseguimos produzir, né? E isso. Mas você pode comprar para a gente em qualquer outro local e trazer. Não, de maneira nenhuma. Porque no momento que eu trouxer o seu produto, eu vou colocar com o meu e eu corro o risco de contaminar não só o seu, mas como o dos meus outros clientes. Então, eu vou pedir que a senhora procure uma outra pessoa que possa atendê-la completamente. Ou, se a senhora aceitar, eu posso atender com esses itens e os demais a senhora poderia comprar em outro canto. Mas, infelizmente, ela não aceitou, a gente perdeu, mas de maneira nenhuma nós nos sentimos
abalado com isso, não, sabe? Para a gente foi muito mais seguro do que a gente atender uma pessoa só pelo querer dela, né? A gente não foi uma coisa que não valeria a pena para a gente. Então, assim, agradeço muito o que a Regina colocou, que eu digo que certificação ela vai estar lá presente no papel, mas a certificação tem que estar em você, tá? Aquela coisa. Nós vamos passar para o nosso cliente o que uma confiança maior, que aquilo foi fiscalizado, que aquilo foi acompanhado, que tem todo um processo por trás daquilo, né, daquela certificação, mas ao mesmo tempo a gente precisa passar mais do que isso, a gente precisa passar a nossa confiança, passar confiança para os nossos clientes, dele, que eles realmente possam confiar em todos que estão ali vendendo os produtos para eles. Então, eu acredito assim, e eu coloquei ontem um evento, né, também da rede aí, que eu colocava o quê, gente? A certificação para a gente vai ser só uma responsabilidade a mais, e muito maior, porque a partir de agora, né, nós temos a obrigação, né, e o zelo, não pelo nosso produto agora, pela rede, pela feira, porque se nós não fizermos isso, como o próprio, onde foram duas reuniões, dois momentos, né, de também o nosso grupo da feira e um outro do curso também para esclarecer sobre a certificação. E o Rafael foi muito feliz com a colocação dele, que ele disse assim, você que está vendendo, você pode sair daqui e ir para uma feira simples e começar a vender novamente o convencional, mas a rede não. A rede ela vai ficar com o nome, né, prejudicado por muitos e muitos anos, porque vai dizer que a rede não produzia orgânico. Então, gente, eu acho assim, todos que estamos aqui temos sempre que ter essa consciência de que a certificação somos nós, né? A obrigação é nossa. Muito bem. Obrigado, Joab. Mais alguém quer falar? Nós colocamos na lista, no chat, né, a frequência da aula, tá bem? Por favor, quem estiver participando, pode clicar no link e assinar, fazer o registro da sua presença nessa aula de hoje, tá bom? Mais alguém quer fazer algum comentário sobre, ou fazer alguma pergunta sobre a exposição do Joab ou algum outro assunto que queira? Joab, eu queria aqui falar um pouco sobre o que você apresentou, né? Dizer, em primeiro lugar, do carinho, né, que nós todos da Rede Ecoceará, e especialmente quem participa mais diretamente da feira agroecológica, todo sábado de manhã, no Parque Adailbari Cocó, aqui em Fortaleza, dizer da satisfação, né, de ter aí essa parceria, essa caminhada com você, né, e a sua família, porque realmente o envolvimento não é só seu, né, todas as pessoas que estão no seu núcleo familiar e até de parentesco, né, ali mais próximo, estão envolvidas com o processo da produção, que tem tantos produtos in natura, né, como tem também essa parte das aves, dos ovos, né, das abelhas, né, que é uma parte da produção de origem animal, e tem também a parte de, vamos chamar assim, uma pequena manufatura, ou agroindústria, né, que aí já vai para produtos que vocês mesmos, né, fazem, né, como geleia, como o sal temperado, né, as coisas que vocês mesmos vão ali de uma forma criativa, né, eu acredito que tem mais a ver com a Meridiana, com o trabalho, né, no entorno aí desse núcleo familiar de vocês, mas parabenizar aí pelo seu desempenho, né, como uma figura exemplar dentro daquilo que a gente faz, né, do que a gente realiza enquanto Rede Eco Ceará. Na sua participação na feira,
na sua disponibilidade, né? Sempre que tem um convite e tal, é infalível, eu faço assim um convite para todo mundo e nem sempre as pessoas estão disponíveis. Eu até entendo que é mais distante, né, e tal, mas você está sempre ali disposto e vai para os eventos, que às vezes na venda não é essas coisas, né, mas está ali, né, serve como uma forma de alguma maneira de ter algum retorno, e eu acho que já teve nesse network, nessa rede de contatos, acabou de alguma maneira trazendo outros benefícios para você e para a rede como um todo. Então, eu acho que essa é importante, esse seu engajamento, né? E nesse sentido, de uma atuação exemplar, né? Assim, uma atuação que é sempre uma referência. Hoje, inclusive do ponto de vista do grupo, né, do Eusébio, é um dos mais avançados do litoral leste, na verdade, não só Eusébio, né? Mas é um dos grupos mais avançados em termos técnicos, né, em termos de qualidade do trabalho, em termos de engajamento, em termos das reuniões, né, de manter a documentação, tudo, quer dizer, todo o fundamento da certificação orgânica. E eu sempre costumo dizer que o que a gente faz realmente é a produção orgânica, porque às vezes as pessoas imaginam que o que a gente faz é feira, né? A feira é uma vitrine, você está mostrando ali, você está em Fortaleza, você está, inclusive, gerando uma massa crítica, né, que tem uma repercussão estadual e até maior, né, eu diria regional, né, que uma feira em Fortaleza, talvez ela tenha mais visibilidade do que 10 feiras que são feitas no interior, e tem muita feira que acontece no interior, né, da agricultura familiar e da agroecologia. Mas o que eu acho que é importante aqui demarcar é que a feira nossa, a produção nossa é uma produção agroecológica. Isso é importante porque tem um elemento que você colocou dentro da sua fala, que é a questão da agricultura urbana. É verdade. Hoje, existe uma produção que não é só rural, ou agricultura associada ao campo, né? Mas que se dá também no meio urbano, né? E essa produção urbana dos quintais ou dos terrenos, às vezes comunitária, às vezes, né, individual, que é feita, né, às vezes de frutíferas, né, às vezes são hortas, né, às vezes são agroflorestas, né, tem uma produção urbana interessante, né, mas existe uma produção que é da agricultura convencional e existe também uma produção que tem ali outros compromissos, né? Então, é importante destacar que a sua produção, além de ser de agricultura urbana, é uma produção agroecológica. É uma produção que é orgânica, que é livre de veneno, de transgênico e que tem compromissos com as nascentes, com os mananciais, com a igualdade do trabalho, com a justiça social, com a inclusão das mulheres, né? Então, quer dizer, ela está num patamar diferenciado, né, do que é uma produção convencional, que não se exige, inclusive, documentação, né? Você taca veneno no negócio, às vezes taca muito mais do que o recomendado, né? E está aí todos os problemas que afetam os trabalhadores, as trabalhadoras que estão nessa lida da produção de agricultura. Então, acho que esse é um aspecto importante. O Eusébio, como você falou, decretou que todo município é urbano, e isso tem a ver com o IPTU, a questão tributária, não tem a ver com o fato de real, né, do que é lá. Mas, mesmo assim, você tem muita produção de uma característica rural, né? E você tem meio produção dentro de áreas urbanas, que é normal. Agora, eu queria também, aproveitando, Joab, que você comentasse aqui uma situação recente que aconteceu, que você nem incluiu na sua apresentação, eu entendo que isso é até uma coisa meio dolorosa, né? Mas é o fato de que, infelizmente, seu terreno lá, ele foi afetado por um acidente, ou eu diria, por uma coisa até meio criminosa, né, que foi uma queimada mal feita que acabou se propagando lá para o seu terreno e destruiu uma parte da sua produção, né. Felizmente não houve nem nada grave assim do ponto de vista, né, de alguém ter sido se ferido ou, né, ou sofrido com isso aí, mas foi realmente, eu diria até emocionalmente, um negócio pesado, né, em relação a todo um carinho, um cuidado, né, com um negócio que vai pelos ares ou vai pelas chamas, né, em questão de pouco tempo, né.
Mas, nesse contexto, também encontrou muita solidariedade, especialmente da rede, ou de agricultores e agricultoras, né? Está se refazendo com muita garra, né? Então, preparando o terreno aí para frente, né? Para depois voltar a produzir, né? Ainda estão mantendo algumas coisas, né? Que conseguiram, né? E essa volta por cima, né? Que é um fator aí de resiliência, né? De você ter condição né? De trabalhar com imprevisto e superar adversidades, né? Então, acho que nesse sentido, Joab, é a nossa solidariedade, né? O que a gente puder, logicamente, apoiar o seu trabalho, a sua produção, né? Eu acho que a gente vai, com certeza, não medir esforços, né? Para isso. E uma das formas, inclusive, de lhe apoiar é estar aqui hoje, né? Conversando e colocando isso para o conjunto, né? Da nossa rede, né? Da importância dessa parceria, desse cuidado, né? E especialmente do seu zelo, né? Porque esse fato que aconteceu, ele não foi nenhum descuido, né? Muito pelo contrário, né? Vocês não foi uma coisa que foi causada pelo seu trabalho, mas foi pelo manejo inadequado do vizinho. Mas apesar disso, né? Vocês também não se deixaram abater, né? Continuam lá firme e forte. Então, quer dizer, eu particularmente admiro muito mais, né? Essa persistência, né? Enfim, esse engajamento de vocês com tudo que a gente tem feito, tá bom? Muito obrigado, Joá, pelo seu depoimento. Espero que a gente possa aí construir muito mais coisas boas aí pela frente, né? Com certeza, Rafael. Por último, dia 20, nós temos aí o Natal da Feira Agroecológica, Natal lá no Parque do Cocó Adel Barreto. Para comemorar isso aí. Está convidado aí para a gente comemorar a certificação orgânica da Rede EcoCeará, né, da Associação EcoCeará de Certificação Participativa, entregando os certificados aí no dia 20, Natal Agroecológico, passando esse sábado ou outro, de manhã aqui em Fortaleza, a gente vai estar nessa atividade, tá bom? Falei muito, quase falei mais que palestrante. Não, o Rafael colocava aí, eu ia colocar imagens realmente do ocorrido. Mas foi um negócio que a gente ficou tão assim, mas a primeira momento que a gente foi falar, realmente foi bem, bem doloroso mesmo a gente falar, porque mas foi uma coisa engraçada que eu vou partilhar com vocês rapidamente aqui para não tomar muito tempo também, tá, gente? Mas nós tivemos um incêndio provocado por um dos vizinhos que queimou uma boa parte de uma área que a gente reservou para plantas nativas para a criação das abelhas. Então, nós tínhamos lá marmeleiro, jurema, tudo que vocês imaginarem de planta nativa, a gente tinha colocado nesse espaço de 100 metros quadrados, de 100 por, né, um pedaço muito bom lá, com nascente de água, tal, tudo. E nós fomos surpreendidos em outubro, né, com essa queimada que nos levou a perder quase que toda a parte da parte nativa. Para vocês terem uma ideia, agora o que eu gostaria muito de a rede nos ajudou, né? Como o Rafael disse, muita gente foi solidária realmente nessa parte aí. E o que mais nos impressionou, chegou uma, eu acho que nem comentei esse fato com o Rafael. Chegou uma cliente na feira, ela sempre nos comprava e ultimamente ela não estava mais nem comprando, não estava mais na feira, né? Indo à feira, uma moça jovem e ela chegou dizendo, olha, eu vi aquele caso de vocês, tal, tudo, né? Que a gente postou nas redes sociais porque a gente teve que parar a entrega de muitos produtos. Porque a gente perdeu a produção de muitas coisas. Tinha uns pezinhos de tomate, algumas coisas, tudo, e queimou tudo. Né? Perdeu-se tudo. Tá? Macaxeira, tudo isso aí foi queimado. Né? A gente perdeu realmente. E quando ocorreu isso aí, ela viu, voltou à feira, comprou com a gente, né? E ela começou a falar: olha, a gente pode ver isso aqui, plantas, tal, 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 tal. E aquela coisa dela de tanto conhecimento, eu peguei assim: deixa eu te perguntar uma coisa, você trabalha nessa área, tal? Ela assim: não, eu sou médica. Mas nós estamos juntando um grupo de amigos para te ajudar, né, e plantar novamente o sítio.
E foi uma coisa que a gente ficou assim, poxa vida, né? Aí o que mais nos chamou a atenção? A última visita agora de pares, né, da gente, a gente desceu, aí tinha que registrar aquilo ali, né, também no plano de manejo. Nós descemos para ver a área. Um dos produtores do nosso grupo lá, o Eliu, chegou assim: como é que tá lá, Joab? A parte que queimada, vamos descer para a gente dar uma olhada. Eu pensei: olha, eu vou ser bem sincero com vocês. A última vez que eu andei, tá com bastante. Eu andei no dia que queimou, numa parte, não desci mais, porque estava muito quente. E eu não tive mais nem coragem de ver, porque na hora que queimou, nosso objetivo foi o quê? Correr e tentar tirar o máximo que podia de abelhas, né? Tiramos, ficou umas 3 caixas lá. Na nossa cabeça, essas caixas tinham o fogo tinha devorado lá, né. Então a gente desceu, e quando a gente desceu, o fogo não quando chegou na parte das abelhas, ele não foi alto, ele foi por baixo, porque a gente roçava o mato para deixar o caminho para chegar nas abelhas para ir olhar as abelhas, né, olhar como é que estava tudo. Então, ao invés de queimar a caixa, ele queimou só os troncos que segurava as caixas. Então as caixas estavam no chão. E quando a gente olhou, as abelhas tudo voltando para as caixas estavam povoadas de abelha ainda. Aí, aquela coisa que eu parei assim: "Meu Deus, se elas voltaram, por que que eu não vou voltar, né? Por que que eu não vou recomeçar?". Então, aquilo ali nos fortaleceu muito, tá. Então a gente conseguiu já recuperar toda a parte elétrica, já recuperamos a parte da hidráulica, também queimou tudo, tá. A parte de cano, mangueira, tudo foi derretido no fogo. Então a gente já conseguiu agora o trabalho qual é, gente? É reflorestar. E uma outra coisa que nos chamou a atenção, tem até o seu Eliú, que é lá ele também faz parte do nosso grupo, ele chegou, ele era da região de Juazeiro, né, e quando ele olhou, ele disse assim: "Joab, você viu isso aqui? O marmeleiro está brotando e está brotando em vários cantos, não mais só no mesmo no pé dele, ele está germinando na raiz vários pés". Então, para a gente foi, assim, uma surpresa, né, de que realmente dá para recomeçar e vamos recomeçar, tá. Então, assim, a gente parou a abertura do sítio para visitação, para tudo, porque realmente, né, não tinha condições. Mas a gente quer reflorestar todo mundo tudo, e assim, um dos nossos compromissos vai ser o quê? A gente fez a gente assinou esse compromisso mesmo com a gente mesmo. Estamos ganhando algumas mudas, tal, de planta nativa, estamos atrás de mais, tudo, mas a gente está botando em saco, jarro, em espaços maiores, mas quando a gente for replantar, a gente vai chamar todos os clientes assim e fazer parte junto com a gente de plantar isso aí tudo de novo e começar novamente. As abelhas, para vocês terem uma ideia, nós tivemos a ajuda de uma pessoa que tinha uma propriedade e com muitas plantas nativas, e nos cedeu a propriedade e para botar as abelhas de lá, porque a gente não tinha mais alimentação aqui para as abelhas. E ele ainda fez uma coisa que ele disse assim: "Joab, eu vou fazer um contrato com você de 20 anos, renovável automaticamente por mais 20 anos, para você ter a certeza que esse espaço aqui, do dia que você quiser, é seu". E foi um cliente nosso também da feira. Então, as abelhas estão lá e, graças a Deus, a gente está recomeçando. Muito bem, parabéns. Aí agora o José Lourenço Aquino levantou a mão. Quer falar, Lourenço? É o seguinte, João, eu, Eu acho que como o senhor está com dois perfis abertos na sala, vai ter essa reverberamento aí do som. Teria que silenciar um dos perfis aí. Job, diante desse incidente, que preventivos podem ser feitos para evitar um acidente desse? Bom, na produção aqui orgânica, como nós temos vizinhos ao lado, mesmo ele não produzindo nada, nós adaptamos a cerca verde, né, de proteção, a cerca verde.
Nessa cerca verde, a gente havia plantado plantas nativas e algumas plantas menores, que era a Orapronoba, alguma coisa e tal, tudo. O correto seria o quê? Ter um arceiramento ali na pé da cerca, mas o nosso terreno ele é comprido, ele não é largo. Então a gente perderia muito parte do terreno. E a intenção da gente era fechar realmente, bem fechada a cerca, com plantas que servissem também para as abelhas. Então, nós recebemos uma orientação também e doação, né, de uma pessoa também, que ele nos deu como orientação, como eu não tinha um espaço para fazer um aceiro razoável, ele nos orientou a plantar a palma, porque, segundo ele, a palma, né, aquelas palmas, ela solta um líquido e o fogo não teria se alastrado tão rapidamente. O que nos prejudicou, que veio com essa intensidade toda, é porque a pessoa que queimou, ele alugou um sítio que estava fechado há muitos anos e estava com toda a plantação de capim, que era uma criação de gado, capim-elefante seca. E do lado nós tínhamos uma outra pessoa também que cria animal, né, animais lá, carneiro, tudo, e também tinha capim. Então, quando o fogo veio, e a nossa propriedade é toda coberta, o solo é todo coberto com folha, tal, a gente faz aquela cobertura de solo. Então, foi querosene dentro do fogo, sabe? Por isso que foi para vocês terem uma ideia, o fogo se concentrou tanto na parte rasteira também, que ele chegou a derrubar pés de eucalipto, que ele queimava só o tronco. E devorou assim com intensidade mesmo. Pé de eucalipto imenso, ele rebolou no chão. Mas o cuidado é o quê? Se o senhor tem propriedades maiores, esse é o correto, era mais larga, né? E dê para fazer um acero, é o aconselhável. E a cerca viva, a gente está colocando agora as palmas, né? A palma sem espinho. Você recomenda plantar amendoim forrageiro para segurar a umidade do terreno? Aqui nós temos até o Narciso aí que pode até orientar melhor. Eu não uso, certo? Porque o nosso terreno ele já tem umidade até demais, sabe? Porque ele é um terreno baixo. Para você ter ideia, só colocando assim, nós tínhamos uma levada que corria água, né? Essa levada todos os anos secava. Era impressionante. Nós fizemos o quê? Nós reflorestamos toda a levada, porque antes também, né, o meu sogro ele plantava capim, então era um terreno totalmente devastado, que eles só criavam gado. Então nós replantamos com ipê, com todos esses tipos de planta nativa. Gente, já está com mais de 3 anos que não seca mais. A água está lá, já está aparecendo, os peixes que vêm que sangra alguns açudes, já estão lá dentro, tudo, e não seca mais, tá? Então, assim, é um terreno que é muito molhado. Para você ter uma ideia, a cacimba, né? O que a gente tem um cacimbão lá antigo, que ele está com água na boca ainda, né? Então, é muita água, são 32 anéis enterrados lá embaixo, e ele tem a água mesmo à vontade, na boca da cacimba mesmo tem água. Pra você ter ideia como o terreno hoje ele, né, mantém muita umidade já. Mas aí, se o Narciso puder lhe ajudar, né, Narciso, se você puder ajudar aí com essa pergunta. Acho que posso. A pergunta sobre o amendoim forrageiro, né? Ele perguntou se eu sou planta, seu Jato. Foi isso, Lourenço? Não, você poderia ajudar para manter a umidade da propriedade dele. É porque eu planto graviola, terreno muito pequeno, é meio hectare. E eu quero umidade embaixo dos coisas aí, material verde, sabe? Ontem eu tive uma primeira alegria, foi de fazer uma composteira de 6 metros por 1,5 metro, e hoje a gente... Porque eu estou limpando o terreno, porque quando eu comprei, os meninos fizeram algumas podas, algumas plantas a gente não tirou, porque alguns amigos disseram, essa planta aqui tem mais do que a minha idade, então a gente não tirou. A gente começou a conservar, aí tem uma planta lá que ela é boa para cicatrização de feridas. Aí tinha um menino mateiro lá que trabalhava com a gente, aí ele foi dizendo, oh, essa planta é isso, essa planta é isso, essa planta... Aí tem um cacto lá que ele
segundo ele está com quase 3 metros de altura e a gente não deixou ninguém nem tocar. Aí, à época, eu plantava maracujá, mas eu tive um problema com fusariose, porque o terreno é pobre e não tinha muito material verde. Hoje a gente lá não se queima nada. E eu tenho um amigo que próximo, ele tem gado leiteiro. Aí eu vou lá, compro os adubos, aí o material lá que tinha, a gente fez essa composteira com as plantas rasteiras, que são matos, né? Com cana de açúcar. Aí eu tinha gado e tinha adubo de cama de galinha poedeira. Aí eu gosto de comprar o básico para. Aí a gente comprou uns microaspersor e desenvolvemos lá para esse microaspersor. Hoje eu instalei com. Não, ontem a gente instalou com bem 1 metro de altura e estava molhando demais. Aí fizemos o quê? Rebaixamos os microaspersores e está molhando tudo. Eu nunca vi uma quintura tão grande na compostagem. Eu fiquei só com medo do odor, porque a cama de aviário já tinha mais de 2 anos que estava guardado na sombra. Ele reativou lá, a gente ficou surpreso disso. Aí eu olhei, vendo essas lives que tem hoje, e a pessoa recomenda o amendoim forrageiro, e eu não tenho certeza se é só o comerciante querendo vender a semente ou se vai danificar ou causar algum problema, alguma coisa assim, no solo, né? Porque, como eu me interesso muito por graviola, né? Até tem uma pergunta para o Joab, porque a gente quer tornar lá orgânico, sabe? Se bem que a gente já evitou não botar veneno. A gente bota urina de vaca, fumo, faz os tratamentos, diminui o que eu aprendi o seguinte: excesso de nitrogênio chama praga. Não sei se é verdade. Aí o que é que a gente está querendo? É que o solo tenha fertilidade com restos de folha da própria polda, por aí vai, né? Porque a gente tem que conservar o solo. É a coisa mais óbvia que tem. O Narciso caiu. Narciso caiu, mas logo isso aqui, deixa eu fazer aqui. Eu entendi mais ou menos o que é que você está fazendo aqui. Você quer criar matéria orgânica para cobrir o solo. Exato. Aqui eu uso aqui duas coisas. Eu uso duas coisas, não. Uso as poldas, ok, tá? Mas eu uso a gliricídia, que ele é excelente. Uso o margaridão. Uso o feijão gandu também, o andu, né, para poder plantar. Eu planto ele no capiném, corto todinho e rebolo de volta no solo. Por quê? São plantas que não são substratos mais altos e eles não vão trazer tanta infestação dentro do terreno. Porque o capim, eu planto aqui o capim-açu. É um capim desenvolvido pela Embrapa, que ele chega a 4 metros de altura. Aí o que é que eu faço? Quando ele vai crescer, eu planto ele no aceiro também e vou podando e jogando de volta no solo, junto com a glericídia e com o feijão. Tá? O feijão gandu também ele é tipo uma árvore. Então ele traz muita matéria orgânica. A folha dele é riquíssima de matéria orgânica também para poder traz muita folhagem. Então é o que a gente usa hoje aqui, tá? E o margaridão você polda constantemente e cria também matéria orgânica tranquilamente. São plantas melhor de trato, sabe?
Mas a gledicídia é tipo uma árvore, né? É tipo uma árvore, mas por que que nós usamos ela? Ela é excelente para adubação de citros, tá? É muito boa. E o crescimento dela é muito rápido, porque a folha em si, ela tem a decomposição muito rápida, e os galhos não, e a glericídia ela traz muitos galhos, além de servir também para alimentação animal, né? Certo. Mas procure plantar, né, no caso do capim, plante o capim-açu, porque o capim-açu, o curumim, são plantas que são plantas de maior controle para não se infestar tanto no terreno. O amendoim, né, ele vai se alastrar realmente na propriedade. E a umidade do solo você vai manter com cobertura, não é com novas plantas, né, com cobertura, realmente. Certo. E aqui a gente desenvolveu, Lourenço, uma coisa. Tá, o Narciso está voltando aí. Mas aqui, viu, Narciso? Até a gente fez o seguinte: nós deixamos essas plantas altas, né? Bananeira. A bananeira também é excelente para cobertura de solo, traz muita Sim, matéria orgânica. Eu estava ótimo. falando para ele aqui, Narciso, que até se eu, né, você pode até me corrigir também. Eu estou usando aqui muito o quê? O feijão, o gandu, né? Estou usando a Sim, glicídia, que ela traz, e o margaridão para poda, né? Que é dar mais poda durante o ano. E eu ótimo. estava falando para ele aqui também que eu consegui algumas, né, plantei muito capim-açúcar, ele cresce muito rápido, ele chega a uns 3 metros brincando rapidamente, aí eu podo, cubro o solo novamente. É o que eu estou usando assim. Eu tenho medo um capim que se alastre, porque ele pode tomar conta de toda a propriedade e depois a gente está com o trabalho de estar controlando, né? Mas expliquei com os seus conhecimentos aí, Narciso. Oh, bom, assim, o que o senhor está fazendo é exatamente a história mesmo, seu Joab, de colocar mais matéria orgânica, né? Foi o que o seu Lourenço também falou da intenção de deixar o solo mais úmido, a receita é a mais simples, é matéria orgânica. Agora, a sugestão é lembrar que o ideal da matéria orgânica, ela está dividida no espaço e no tempo da forma como a natureza faz. Então, sempre que a gente imitar a natureza, essa é a forma correta, ou seja, extrato arbóreo, é bom ter árvores, extrato arbustivo, é bom ter arbusto, matozinho do tamanho da gente, um pouco maior, e o chamado extrato herbáceo, ou seja, aquelas ervas rasteirinhas. Ter dos três, se possível, tudo junto, tudo ao mesmo tempo, agora, né? Lógico que com manejo, e também de duas vertentes, que podem ser diferentes ou pode seguir o mesmo caminho. Quais são as duas vertentes? A gente pode ter árvores, arbustos e ervas de plantas que a gente vai usar, consumir e comercializar. Por exemplo, o cajueiro, a macaxeira e o feijãozinho rasteiro, né? O cajueiro é arbóreo, a macaxeira é arbustivo, vai ficar ali com a média de 2 metros e pouco, e o feijãozinho é rasteiro, é só planta que a gente vai consumir e vender. Mas eu posso ter pau d'arco ou pau branco, né? Eu posso ter o pezinho de marmeleiro e eu posso ter aquela planta, a marianinha, ou mesmo um capim, até a tiririca, contanto que cubra o solo. Até a tiririca é boa para cobrir o solo, não deixar o solo descoberto, entendeu? Então, assim, para quem não é criador de abelha, né? E para quem não pegava o cipózinho de marmeleiro para ter outro uso. Então, assim, depois eu digo qual é o outro uso do cipózinho de marmeleiro, não é só para dar lapada no menino de antigamente, não, né? Mas, então, assim, a tiririca é uma ervazinha, o marmeleiro, um arbusto, e o pau branco, a árvores, elas estão servindo para cobrir o solo nos 3 estratos e estão servindo de alimento para todas as criaturas, para passarinho, para calango, para a microbiota do solo. O importante é manter o solo sempre ocupado e coberto com esses 3 estratos. E aí a gente vai ter produção para a vida toda e mais 6 meses, né? Era essa a primeira sugestão básica, né? Quanto à questão específica que ele perguntou, o seu Lourenço perguntou o amendoim forrageiro, né? Se você vai utilizar, se acha bom, se viu que a terra produz bem e se aprendeu a cultivar, ele se dá bem naquele solo, pode cultivar tranquilo. Agora, a minha sugestão é cultivar primeiramente e sempre
Os produtos daqui da nossa terra são fundamentais. Mesmo a gente cultivar ou deixar nascer aqueles matos que a gente acha que não tem serventia nenhuma. E, pelo contrário, às vezes a gente até acha que eles são inimigos. Por exemplo, eu gosto do melhor exemplo de todo, que é a tiririca, né? Então, eu gosto de aperrear o juízo dos agricultores e das agricultoras, dizendo, ó, a tiririca é um mato sagrado, né? Use com muito cuidado, porque é uma planta que está ali cobrindo o solo, fazendo a natureza se regenerar. A malícia, o carrapicho, a tiririca, são plantas herbáceas de primeira qualidade, para melhorar o nosso solo. A gente só tem que entender, né? Mas se eu quero tirar eles e botar outra, também é tranquilo, mas eu dou preferência àquele que já nasce, aquele mato que já nasce naquele terreno. Para mim é o melhor. A não ser que eu tenha outro que vai me gerar mais comida, vai me dar mais alimento, mais produção ou mais renda. Aí eu dou prioridade a ele. Eu sou um agricultor, vou tirar meu sustento de lá, né? Darcísio, eu estou querendo plantar feijão trepador. Ele cresce indeterminado. Ele combina com tiririca ou eu tenho que erradicar a tiririca? Nunca erradica a tiririca. Nem a gente vai conseguir, é igual formiga. Ó. Toda vez eu falo essa história. O Brasil, antigamente, quando começou a comprar veneno dos Estados Unidos, na década de 40, 50, e usou mesmo na década de 60, 70, ele tinha um ditado aqui no Brasil, o governo federal dizia, ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. Até hoje, nem o Brasil acabou com a saúva, e nem a saúva acabou com o Brasil. E está acabando outras raças de bicho aí, né, que a gente vê. Eu não vou também citar o nome. Mas o que eu quero dizer para o senhor é que a estratégia é sempre a gente poder utilizar plantas nativas ou melhor adaptada dentro do nosso ecossistema, né? Dentro do nosso ecossistema. Então, é procurar plantas. No caso do feijão que o senhor quer plantar, se a tiririca estiver atrapalhando, uma ótima forma de diminuir o impacto, o chamado prejuízo, o dano que a tiririca vai causar na outra cultura que eu quero, é plantar uma coisa que sombreie ela e vá me dar um recurso. O feijão faz um pouco disso, mas quem faz com melhor eficiência é o nosso girimum. E melhor do que o girimum sozinho, é como os nossos ancestrais, a população nativa, que está aqui nas Américas há 10 mil anos, plantando as três hermanas, que eles chamam lá nas Américas todas. Feijão, milho e girimum. Essa comida raiz nossa, do meu avô, dos nossos avós, dos avós, tataravós, dos nossos avós. Feijão, milho e girimum. Ele tira e diminui a tiririca e qualquer outro mato. É o nosso roçado. Feijão, milho e girimum. O girimum, como ele fecha tudo com aquela folhona dele, não deixa entrar sol para a tiririca. Então, o melhor parceiro para plantar, quer plantar feijão? Plante junto com o girimum para ele fechar o mato e junto com o milho para o feijão trepar no milho. Isso é a sabedoria dos nativos ancestrais aqui das Américas. Sou eu que estou criando, estou só divulgando e fazendo enfatizar a herança dos nossos avós. Façamos isso que vai ser sucesso. Obrigado. Eu agora sou amigo da tiririca. Quero dizer para você por que eu falo da tiririca. Minha filha trabalha numa região lá da Espanha, chamada Alicante, Elche, que é a região de Valência. Lá tem uma prima da tiririca, a mesma planta, que eles fazem um leite chamado... esqueci o nome do leite. Eles escolhem aquela batatinha da tiririca, espreme e fazem um leite. A gente precisa aqui no Ceará, botar na cabeça desses agrônomos, mas principalmente ver com o nosso agricultor como é que a gente utiliza ela de uma forma útil. Porque a natureza está dando de graça, a gente não tem que adubar, não tem que irrigar, nada. E aquela planta está ali rica, enriquecendo o solo. A gente precisa só saber como é que aproveita essa dádiva do Criador. Vocês iam falar isso aí, rapidamente. A tiririca que a gente tira a batata e a gente faz esse suco aí e bota como enraizador. É excelente. Parabéns. Perfeito. É isso. Enraiza muito rápido. Viu? Enraiza muito rápido. Parabéns, seu João. Senhores, é isso aí, Rafael. Estamos Obrigado. aqui passando das 8 horas, está muito bacana. Perfeito. Mas
vamos aqui já nos encaminhando para os finalmente. Certo? Joab, você quer fazer mais alguma consideração final? Não, só agradecer, me colocar à disposição aí, Lourenço, aí, o que você precisar também, o que puder ajudar. O Narciso está aí, Eu só parceirão queria mesmo aí saber a também. localização lá para depois a gente combinar uma visita. Pronto, tem aí, pode pegar meu contato aí depois e a gente, né, entra e passa assim, com certeza, viu? Perfeitamente. Quem quiser ligar a câmera aí para a gente fazer o registro final, vamos aqui encerrando.